Graça e paz, amados. Eu estou muito feliz por poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Sou muito grato a Deus pelo carinho com que a igreja tem me tratado, tem me recebido, pela consideração que os pastores têm tido para comigo. Sempre eles abrem uma brecha para que a gente possa falar do amor de Deus. Eu vejo tudo isso aí como fruto mesmo do carinho e do amor de Deus para a minha vida. Fui surpreendido pelos meus filhos aqui, né? Então é muito importante. Eu gosto muito de falar quando toda a minha família está presente. Porque quando eu faço assim para você, toda a minha família está de olho em mim. E aqui está a minha esposa, está o Tiago, está a Milena, agora está a Fernanda, né? Agora está também o Rude. E todos os meus netinhos, tudo olhando para mim e falando assim, olha, se for mentira, eu estou enrolado, né? Mas graças a Deus que Deus tem sempre nos honrado. Eu fico feliz com a presença dos meus filhos aqui comigo nesta manhã também. Queridos, eu não quero sair fora do tema do dia de hoje. Então, para não ficar assim, dando tiro de um lado do outro, nós vamos pegar esse tema aqui, o dever missionário do cristão. E o texto que eu escolhi, que muito embora não vamos fazer uma exegese profunda dele, mas nós vamos conversar um pouquinho assim em cima dele, que é esse texto de Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, depois de nós ouvirmos falar um pouco da igreja perseguida, de como é a vida dos irmãos que vivem assim, nesse contexto. Muitos deles entregam a vida, muitos assim são condenados à morte. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o dever missionário do cristão. Todos nós sabemos, o pastor Saulo começou a falar aqui, eu falei, já vai falar a introdução do seu sermão, né? Quando ele falou assim, nós podemos fazer missões de 3 maneiras. Aí ele falou primeiro indo, mas depois ele não falou as outras. Então ele falou assim, primeiro é você indo, onde está o pecador, compartilhando com ele do amor de Deus. A outra maneira é você orando em favor dos missionários e em favor também das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. E a outra maneira é exatamente isso que nós acabamos de fazer aqui agora, enfiando a mão no bolso e ofertando para que realmente eles sejam assim abençoados. Então, essa é a outra maneira que nós temos. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a fazer as 3 coisas. Eu quero desafiar você a orar, eu quero desafiar você a ir, e eu quero desafiar você também a contribuir. Então, eu quero que você seja um missionário completo, fazendo as 3 coisas pelas seguintes razões. E a primeira razão é que Deus, Ele amou o mundo, sabe? Então essa é a primeira razão pelo qual nós devemos nos envolver com missões. É porque Deus amou o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, depois de haver perseguido os cristãos, depois de ter assim ido buscar cartas para que ele pudesse manietar os cristãos, perseguir a igreja, e agora ele sente esse amor no coração dele, e eu creio que a partir desse momento ele diz assim: olha, eu não posso ficar só para mim isso. A alegria que ele recebeu no coração de entender o plano da salvação e entender o amor de Deus, ele diz assim: não posso ficar com isso só comigo, só os judeus não podem desfrutar disso, eu preciso ir para os gentios. E daí ele começou a ir para outros
lugares, e ele fez as suas viagens missionárias, e ele foi para lugares distantes, sofrendo dificuldade, passando por tempestades e por açoites e por prisão, mas ele ia porque ele sabia, ele entendia do amor de Deus. O amor de Deus se tornou tão grande no coração dele que ele entendeu que isso alcançava todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer circunstância, independente de credo, de raça, de posição social, de regime político. Ele entendia que Deus amava as nações ricas, as nações pobres, as nações do Oriente, do Ocidente, as tribos indígenas, os povos mais afastados. Ele entendeu isso. Agora eu quero dizer para você que eu e você precisamos entender isso. Esse amor deve acender no nosso coração essa chama, e nós precisamos ser missionários completos, indo, orando e investindo também nas pessoas. É isso que nós precisamos fazer, investir em missões. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, ali diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, esse versículo de João 3,16 aqui, se não é, ele está entre os versículos mais citados da Bíblia. Em todo o meu tempo de cristão, que é desde criança, em todas a EBF é ensinado às crianças esse versículo. Se você tiver alguma dúvida, diga que tiver um EBF aqui. Você vem para você ver. Todas as EBF. As professoras ensinam isso e leva as crianças a decorarem esse versículo. Esse versículo é um dos mais citados, e aqui a gente se vê toda a boa nova da salvação de Deus. Eu não sei se você já observou, mas eu quero que você olhe detalhado. Uma hora você pega lá na Bíblia e lê esse versículo e detalha ele para você ver. Ali ele começa assim, dizendo assim: Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele, a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Não existe uma possessão maior do que essa. Queridos, aos nossos olhos, esse versículo aqui parece que é uma coisa tão simples, mas ele tem uma força tremenda de arrancar o pecador do pecado. Esse versículo aqui tem uma força tremenda que trabalha no coração das pessoas, que faz homens e mulheres deixarem as suas casas. Faz homens e mulheres deixarem os seus empregos assim, bons, com alto salário, a sair e ir para pregar a palavra de Deus. E as pessoas que não entendem isso, e eles dizem assim: nossa, fulano pirou de vez, ele começou a ir naquela igreja, aí o que acontece? Fizeram uma lavagem cerebral nele, e ele deixou o emprego dele agora e foi pregar o evangelho. E as pessoas não entendem, eles acham que isso é uma loucura. Mas eu quero dizer para você, amado, sabe o que acontece? Pessoas que tomam decisão como essa, são pessoas que foram tocadas e elas experimentaram do amor de Deus. Meu irmão, essa chama não pode apagar no nosso coração, de maneira alguma. Ela precisa acender no nosso coração cada dia mais. A palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 28, do versículo 28 ao 40, nós não vamos ler, mas eu vou compartilhar com você. Ali ele fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto diz que Jesus ia entrando em Jerusalém e com ele ia uma multidão, e essa multidão, ela estava jubilosa, e ela louvava a Deus em alta voz, e eles diziam assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Aí tinha os fariseus no meio da multidão,
E esses fariseus foram lá para Jesus e disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Fala para eles não falarem mais, repreende eles. Aí Jesus então olha para os fariseus e responde para eles assim: olha, eu vos asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Querido, eu quero desafiar você a não permitir que as pedras clamem por você. Não vamos permitir que as pedras clamem por nós. A igreja não deve permitir que as pedras clamem por ela, de forma alguma. Vamos fazer a obra. É nosso dever missionário, é estar orando, investindo e indo falar desse amor. Indo falar desse amor de Deus. E outra, é sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe que nós é que fazemos acepção de pessoas. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: isso aí não dá nada. Isso aí é um caso perdido. Olha, isso aí, olha, não tem mais jeito. Aí você olha para aquelas pessoas assim e você vê assim: olha, não, isso aí nem vou jogar, isso aí é jogar pérolas aos poucos. Mas, meu amigo, nós precisamos falar do amor de Deus, independente das pessoas. Não importa se a posição social dela, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é cego, não importa se é cadeirante, não importa se é drogado, não importa se é bêbado. Às vezes a gente acha que o bêbado não pensa, acha que ele está fora de si. Ele entende muito bem, amigo. Nós precisamos aprender a isso e falar mesmo. Não podemos ficar sem falar desse amor para essas pessoas. Elas entendem muito bem, não importa o tipo de pessoa, se é mendigo, o que for, é o dever nosso falar do amor de Deus. Quem tem que convencer o pecador do pecado, ou quem convence o pecador do pecado, é o Espírito Santo, não é nós, mas nós precisamos falar desse amor. Às vezes a gente acha que ela não vai entender nada. Esses dias eu peguei o ônibus desse circular, e quando eu entrei assim, eu percebi que o ônibus assim estava lotado. Eu cheguei perto daquele lugar onde fica os cadeirantes, e eu fiquei assim meio espremido. E aqui tinha uma jovem, uma adolescente cadeirante, uma jovenzinha já, cadeirante. E quando eu cheguei perto dela, eu olhei para baixo assim, ela olhou para mim assim, olhou. Quando eu vi que ela fixou o olho, eu desviei o meu olhar, fui para lá, para cá. Quando eu percebi que ela tinha mudado o olhar, eu voltei a olhar para baixo assim, para ela assim. Quando eu olhei de novo para baixo, ela olhou de novo para cima e olhou para mim, olhou para lá, olhou para cá. Era daquelas cadeirantes assim que tinha sofrido uma paralisia infantil e ela estava com a mãozinha torta. Ela olhou. Aí, quando ela fixou o olho em mim, eu desviei o olhar de novo e fiquei assim, de lá, meio dizendo com quem não estava olhando, mas estava olhando para ela assim, meio disfarçado. Quando ela tirou o olhar, eu baixei meu olhar, aí ela não olhou mais para mim. Mas lá, depois de vários pontos, o motorista parou e veio lá e manejou a escada lá, e aquela cadeirante foi lá. Quando ela chegou no rumo do motorista, assim, que ele acionou o controle para descer, a cadeirante olhou para ele assim e falou assim: muito obrigado. Deus falou no meu coração: você achava que ela não entendia nada, não é isso? Então eu senti no meu coração Deus falar assim: olha, você pensou que ela não entendia nada. Agora eu quero dizer para você que ela é muito importante, ela foi mais educada do que você. Ela falou obrigado. Ela disse obrigado para o motorista e você não falou nada. Sabe, eu senti que Deus falou no meu coração assim: olha, ela queria que ela esperava de receber de você pelo menos um bom dia. Você não falou bom dia para ela. Querido, você quer ser um pregador da palavra? Você quer ser um ganhador de vidas? Nós precisamos aprender a dar valor nas pessoas, a perceber que o cadeirante, a perceber que o drogado, a perceber que os cegos, a perceber que os bêbados, eles são importantes para Deus. E às vezes a gente não fala nada. Nós
não damos nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem nada. Nós agimos dessa forma. Se você quiser ser um missionário, se você quiser ser um ganhador de vidas, você precisa começar dessa forma. Bom dia. Não importa se ele é um cadeirante. Boa tarde. Não importa se é um bêbado. Não importa se é aquele homenzinho que está varrendo a rua lá, ou se é um mendigo. Comece por aí. Às vezes nós percebemos que as pessoas chegam assim no elevador e hoje eles arrumaram uma maneira de disfarçar. Então eles colocam um fone de ouvido, fica no celular assim, o elevador encosta, ela entra no elevador, do jeito que está ali, não olha para ninguém, não cumprimenta e não diz nada. Aí ele fica assim, olha, eu quero ser um ganhador de vidas. Querido, para sermos um ganhador de vidas, nós precisamos trabalhar com a nossa vida e olhar as pessoas como elas sendo pessoas importantes. Jesus era aquele homem que ele valorizava o cadeirante, ele valorizava o leproso, e naquele tempo a lepra era algo que contaminava, e quando o leproso estava a 500 metros do povo, ele era obrigado a gritar, imundo, para que os povos cortassem de volta. Agora Jesus, ele entrava e ele tocava no leproso e ele conversava com as pessoas sem fazer nenhum tipo de acepção. Você quer ser um ganhador de vidas? Quer ser um ganhador de almas? Esse é o primeiro passo. Ame as pessoas como Deus amou. Ame o mundo como Deus amou. Mas a segunda maneira, ou a segunda razão pelo qual nós precisamos devemos envolver com missões, é porque é um imperativo na nossa vida. Isso é uma ordem de Jesus, lá no Evangelho no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, ali ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, quem não dispõe aí, está cometendo o pecado de omissão, e esta é a razão porque muitos assim não são abençoados. Às vezes o lar deles assim, é tudo bagunçado, ele não é abençoado, porque ele não fala de Jesus para as outras pessoas. A ordem de Jesus para a nossa vida é isso, é ir. Nós precisamos, o soluço das almas na terra deve soar aos nossos ouvidos, comover os nossos corações, mover os nossos pés e abrir os nossos lábios para falar do amor de Deus. Nós precisamos ouvir isso. Às vezes eu brinco com a Miriam. A Miriam, ela ora comigo aqui na Inflaero, lá de vez em quando ela não pode ir, né? Lógico que ela tem o dever dela também. De repente ela passa uma mensagem para mim e diz assim, pastor, hoje eu não vou, pastor, hoje não vai dar para mim ir. Aí eu ponho para lá umas carinhas chorando e diz assim, e as almas? Olha o soluço das almas. Eu ainda brinco com ela, mas é dessa forma. Nós precisamos ouvir isso, o soluço das almas, e ir onde está o pecador e falar. É uma ordem de Jesus, e de pregar. É uma ordem imperativa, intransferível e inadiável. Eu não posso deixar isso passar para o Dodô, não posso deixar só para o pastor Saulo, ou para o pastor João, ou para outros pastores. Eu não posso deixar só para eles. É uma ordem que está na minha vida. Cada um de nós precisamos fazer isso. É intransferível e inadiável. É hoje, é agora. É algo de urgência. Eu sinto na minha vida assim, urgência. Às vezes eu falo assim, Deus, eu preciso ser produtivo. A tua palavra diz que na velhice dará fruto. Eu não posso parar, Deus. Ajuda a minha vida. E isso trabalha no meu coração. Queridos, esse é um desafio tão grande. E nós precisamos aprender a obedecer. Quando a gente olha para o universo, ele se curva diante da autoridade de Deus. A Bíblia, quando fala que o vento obedecia à ordem de Jesus, o mar obedece, os animais obedecem à voz de Deus. Agora seria muita prepotência nossa, ou não dar ouvido. Seria prepotência e desobediência nossa não falar de Jesus para o pecador. A Bíblia, quando fala de obediência, diz que até os demônios obedecem à voz do Senhor. Agora seríamos os únicos a fazer pouco caso dela. Então nós não temos escolhas, amados. De forma alguma, fazer missão não é opção da igreja, mas é uma responsabilidade. É inadiável e intransferível. Não podemos
podemos transferir de forma alguma para alguém. O apóstolo Paulo, quando ele sentia essa responsabilidade de ver tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, todo o amor que Deus tinha demonstrado para ele, ele dizia assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando eu fico pensando exatamente nessas palavras aqui, ai de mim se não pregar o Evangelho, você sabe aonde que Deus me leva? Me leva lá no meu tempo, quando eu era menino. Aí eu fico pensando, eu morava numa cidadezinha pequenininha, e próximo da cidade que eu morava tinha um açude. De quando em quando morria um menino afogado. Aí o que acontecia? De quando em quando surgia um barulho de sair em açude, minha mãe só falava assim, ai de você se você for naquele açude. Ai de você se eu souber que você foi naquele lugar. E o apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele está dizendo assim, olha, tem uma consequência séria se eu não pregar o Evangelho. Então isso estava dentro dele, ele se sentia devedor. Ele sentia assim, não, Deus fez tanta coisa para a minha vida, me tirou de uma situação adversa lá que eu era cego e agora eu estou vendo e eu não vou falar do amor de Deus. E ele dizia assim, eu sou devedor, tanto para grego como para bárbaros, tanto para sábios como para ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho. Querido, às vezes a gente fica olhando assim, nossa, eu vou falar de Jesus para o doutor, vou falar de Jesus para o advogado, vou falar de Jesus porque a gente se acha tão impotente. E o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, não importa, amigo, quem for, é para grego, é para bárbaro, é para sábios, é para ignorante, não importa. O nosso dever é ir e falar do Evangelho, é anunciar isso. Então isso precisa estar dentro do nosso coração e nós precisamos obedecer essa ordem de Jesus Cristo. Esses tempos atrás, numa da segunda-feira que o pastor Saulo estava viajando, já que eu corto. Numa da segunda-feira que o pastor Saulo estava viajando, e eu fui ministrar no lugar dele, e eu falei assim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre missões. Não sei se os irmãos estão lembrados. E eu contei uma pequena história, e eu quero contar ela para você. A história de uma jovenzinha chilena. Eu acho que uma boa parte sabe, mas se não sabe, você vai ver de novo. Essa jovenzinha era muito pobre, essa chilena era muito pobre. E ela se converteu, e ela se envolveu com a igreja, e ela era ativa na igreja, e o desejo dela era falar de Jesus para todo mundo, e para todo mundo ela falava de Jesus. E na igreja tinha uma senhora que era assim, abastada financeiramente, né? E ela, com pena da jovenzinha ali, falou assim, olha, você não quer trabalhar na minha casa? E a jovenzinha até foi. Agora, essa mulher, ela é daquela que era cristã, vinha na igreja todos os domingos, investia na igreja, era até de oração na frente, mas ela não falava de Jesus para ninguém. Vinha na igreja, saía da igreja, como dizer assim, olha, eu e a minha casa, nós já somos salvos, o resto que se dane. Ela não era dessa forma, cada um cuida da sua vida. E você sabe que dentro da igreja tem muita gente que pensa dessa forma. Ele cuida dele, cuida da família, vem na igreja, investe, tem um compromisso com Deus, está salvo, não tem problema, mas ele não fala de Jesus para ninguém. Essa mulher era desse jeito. E a Juanita foi trabalhar na casa dessa mulher. Aí, quando ela estava trabalhando assim, ela pegava o pano, ele tirava o pó dos móveis, ele tirava o pó ali, e ia lá, e a mulher chegava, Juanita, não precisa passar tanto pano dessa forma, Juanita. Não, irmã, precisa sim, tirar toda a sujeira. A Bíblia diz que lá no céu só entra aqueles que é limpo de mão e puro de coração, então não pode ter sujeira. E a mulher ficava assim. Aí quando a Juanita ia arrumar a cozinha, e você sabe que ela ficava ali areando, e demorava um pouco mais, e a mulher falava assim, Juanita, não precisa você ficar areando tanto.
Precisa sim, irmã, lógico que precisa. Isso precisa brilhar como brilha a nossa coroa lá no céu. Quando nós chegarmos lá, nossa coroa precisa estar brilhando. Aí a Juanita continuava. Aí a Juanita, chegava o padeiro, quando o padeiro falava, o pão, a Juanita já ia correndo para pegar o pão e falava assim, o senhor sabia que Jesus é o pão da vida? Quem come dele tem a vida eterna. Aí a mulher ficava assim, aí chegava o leiteiro, ao leite, a Juanita falava assim, o senhor sabia que a palavra de Deus é o nosso genuíno leite espiritual? Ele traz crescimento para a nossa vida. Ali está a vida, como fala da salvação. Aí a mulher ficava assim. Aí a mulher falou assim, olha, Juanita, se você começar a falar mais desse Jesus aqui, começar dessa forma a tratar o povo, eu vou te mandar embora. A Juanita ficou triste, porque ela gostava de falar de Jesus. Aí, quando foi outro dia, a Juanita estava lá fora, varrendo calçada. Saiu a vizinha assim, falou, bom dia, Juanita. Ela falou assim, bom dia, a senhora vai bem? Aí ela disse assim, hoje eu não estou muito legal. Eu amanheci muito indisposta, uma tristeza, uma dor no corpo. A Juanita falou assim, olha, Jesus é a nossa alegria. Fala para Jesus da tua dor, da tua enfermidade. A Bíblia diz que Ele levou lá na cruz do Calvário as nossas dores, a nossa enfermidade. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí, quando a Juanita entrou para dentro da casa, a mulher estava ouvindo ela falar, falou assim, Juanita, eu falei para você que se você falasse de Jesus para mais uma pessoa, eu ia te mandar embora, Juanita. Então, eu vou te mandar embora. Foi lá, acertou a conta da Juanita e pagou ela. A Juanita saiu triste, foi embora. Aí, 2 semanas depois, a Juanita sofreu um acidente e morreu. Aí houve aquele luto dentro da igreja, aquela tristeza, porque ela era uma menina assim, bastante ativa dentro da igreja. Houve aquele luto, a tristeza, ficou vários dias a igreja de luto. E nesse período de luto, a ex-patroa dela sonhou que tinha morrido e que tinha ido para o céu. Quando chegou no céu, aí o anjo falou para ela assim, olha, eu vou mostrar o céu para você. Aí ela pegou na mão dela e saiu mostrando assim, sabe? Chegou num determinado lugar, assim, tinha uma mansão enorme, bonita. Ela perguntou, de quem é essa casa, essa mansão? Aí o anjo falou assim, essa é do apóstolo Paulo. Esse foi um missionário. Aí, e aquela outra ali? Aquela de Pedro. E aquela outra? De Estevão, morreu martirizado. E assim, percorreu assim, vários lugares, assim, sempre mostrando. Aí, quando chegou num determinado lugar, tinha uma mansão muito bonita, e um jardim bonito. Aí tinha uma jovem, assim, com um vestido muito bonito, uma coroa muito bonita, andando no jardim, assim. Aí ela perguntou para o anjo assim, e essa aí, é a rainha Esther? Aí o anjo deu uma risada, ela falou assim, não, essa é a Juanita. Juanita, ela pensou assim, nossa, se a Juanita, que era uma pobrezinha lá, tem uma mansão dessa aqui, a minha então aqui nem se fala, porque lá eu banco a igreja inteira, então a minha casa vai ser tremenda. Aí ela perguntou assim, e a minha casa, onde é? Aí o anjo falou assim, eu vou mostrar a sua casa. Aí foi lá no outro lado da cidade. Quando chegou do outro lado da cidade, já tinha uma casa assim, bastante simples. Aí ele falou assim, essa é a tua casa. Aí ela falou assim, mas espera lá, por quê? A casa da Juanita era uma mansão, um jardim muito bonito. E por que a casa dela é melhor, é mais bonita do que a minha? Aí o anjo falou assim, sabe por quê? É porque lá na terra ela falava de Jesus para todo mundo. Sabe? Você nunca falou de Jesus para ninguém. Ela levou muitas pessoas a Cristo Jesus e você nunca levou ninguém para Cristo Jesus. Sabe? Então, por isso que é a casa dela. Aí, quando ela ouviu essas palavras, dali a pouquinho ela acordou. Quando ela acordou e viu que era um sonho, o dia tinha clareado, ela levantou, tomou um banho e saiu falando de Jesus para todo mundo. Sabe, amigo? Deus precisa fazer isso na nossa vida. Nós precisamos entender que, além de sermos abençoados aqui, nós temos uma recompensa na nossa eternidade. Precisamos falar de Jesus para todo mundo, a tempo e fora de tempo. Mas a terceira razão pelo qual
nós devemos investir em missões, eu já estou caminhando para o final, é porque quando nós nos envolvemos com missões, nós apressamos a volta de Jesus. Quem sabe você olha para o mundo assim e diz assim, Deus, não dá mais. Eu vivo apertado, parece que aqui não há mais espaço para mim. Queridos, a volta de Jesus tem sido a tônica dos nossos dias. Vivemos tempos difíceis, violência, delinquência, depravação moral, libertinagem sexual, esfriamento espiritual, decadência da fé. E isso nos inquieta de tal maneira quando nós olhamos para todas essas coisas, que lá dentro da gente a gente dá um brado dessa forma. Oh, Jesus, volta logo. Apressa a tua vinda. Quantos de vocês não têm dito isso? Quando olha para o mundo dessa forma, você diz assim, oh, Jesus, apressa a tua vinda. Sabe, meus amados, nenhuma frase hoje soa tão gostoso nos nossos ouvidos do que essa. Certamente venho sem demora. Nossa, como isso soa gostoso no nosso coração, no nosso ouvido, né? Cai no nosso coração e afaga o nosso coração diante de todas essas coisas que nós estamos vendo aí. Agora, uma das maneiras que nós temos de apressar a volta de Jesus Cristo é pregando a palavra de Deus. A Bíblia mostra isso, um texto que deve inquietar o nosso coração, é lá de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, quando diz assim, esperando e apressando a vinda do Senhor. Queridos, essa é uma maneira que nós temos de apressar a vinda do Senhor, pregar o Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí, de repente, eu já ouço muitas pessoas falar assim, olha, não tem quem não ouviu o evangelho ainda. Todo mundo já ouviu o evangelho. Hoje, do jeito que está o meio de comunicação, não dá, todo mundo deve ter ouvido. Eu quero dizer para você que não ouviu ainda, sabe? Com muita certeza eu digo para você, sabe por quê? Porque Jesus não é mentiroso, a palavra de Deus não é mentirosa, é verdade. E ele diz que quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, se eu acreditar que já foi pregado, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Mas quando eu creio no meu coração que realmente ainda falta alguém e que Jesus não voltou ainda, é porque falta alguém ainda para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe se é esse que você vai abordar a hora que conversar com você. Você pensa, quando eu falo de Jesus para uma pessoa pela primeira vez, eu sempre fico pensando, será que essa aqui pode ser a última a ouvir? Às vezes eu chego com o Joãozinho lá no hospital, nas sessões que a gente faz oração por lá, às vezes tem uma menina meio nova assim, que eu vejo que é a primeira vez, eu pergunto, você é a primeira vez que está aqui? Ah, eu sou a primeira vez. Lá no meu coração eu fico pensando assim, quem sabe se essa aí é a última a ouvir do Evangelho para que Jesus volte. Pense dessa forma, amigo, sabe? Jesus pode voltar a qualquer instante, e essa é uma maneira que nós temos de apressar a volta do Senhor. Então, hoje eu falei para vocês que nós devemos nos envolver em missões por várias razões, né? E as razões que eu falei para você foram só 3. Primeiro, é porque Deus ama o mundo. Segundo, é porque evangelizar é uma ordem. Terceiro, é porque envolver em missões nós apressamos a volta do Senhor. Agora você deve estar pensando, nossa, como que eu vou fazer isso? Querido, há uma promessa na nossa vida. Jesus falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Ele está conosco todo instante, Ele vai estar com você. Não tenha receio. Mas, de repente, você fala assim, pastor, eu tenho facilidade em orar por missões. Eu tenho facilidade em investir em missões. Mas eu tenho dificuldade para abordar as pessoas, para falar do amor de Deus. Então, eu quero dizer para você, amigo, ore. Ore, porque quando nós oramos, a oração, em primeiro, ela age na nossa vida, sabe? Agora, não ore para Deus dessa forma assim, Deus tira todos os entraves, olha, que eu não tenha mais perseguição, olha, que os inimigos sejam destruídos. Não, nem pense dessa forma, sabe? Quando eu oro para que Deus trabalhe na minha vida, eu fico pensando nos discípulos, eles sofriam tanta perseguição,
eles eram açoitados, presos, enfrentavam situações adversas, mas eu não vejo eles orando para que tudo isso acabasse da vida deles, não. Mas eu via eles orando por ousadia. Ele falava assim, Senhor, olha as ameaças, Senhor, mas me dá ousadia. Então eles pediam ousadia, eles não pediam para que os inimigos fossem destruídos, mas eles pediam ousadia na vida deles, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus. Às vezes nós queremos pregar o evangelho, mas queremos que alguém esteja esperando a gente na estação, ou no aeroporto, com uma plaquinha lá, o nome da gente, ou alguém para carregar a mala da gente. Não queremos nenhuma dificuldade, mas nós precisamos aprender a pedir, Senhor, me dá ousadia, para que eu possa pregar a palavra de Deus. Me dá ousadia, Senhor. Quantas vezes você orou por ousadia? Quem sabe se lá dentro da tua casa, você vê assim que existe pessoas ali, você ganha para Jesus, mas você fica pensando assim, olha, se eu começar a falar aqui, eu vou ser taxado de fanático, de chato, eu não vou fazer isso, não. Sabe o que isso aí? É falta de ousadia. Quem sabe os teus amigos, quem sabe os amigos do teu trabalho, está precisando de ouvir a palavra de Deus e você não tem falado nada. Sabe, meu amigo, eu quero dizer para você que nós precisamos fazer isso com urgência. O tempo passa muito rápido. De repente, a vida nossa voa, ou do nosso amigo, e nós não falamos de Jesus. Eu já estou terminando, e eu quero contar para você um fato que ocorreu comigo. Eu trabalhei muitos anos ali na Claspar, e era turma, e muitos deles já morreram. Lógico que nas quarta-feiras nós tínhamos um momento de oração, e esse rapaz que eu vou falar para você nunca foi lá comigo. Ele era um cara assim meio sério, e não dava muita oportunidade para que nós falássemos nada. E eu tinha receio de falar com ele. E depois ele aposentou, depois eu aposentei, nós separamos, e quando foi um dia, o telefone tocou na minha casa e falava assim, olha, fulano morreu. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu não falei de Jesus para ele. E fiquei com aquilo na minha mente, no meu coração, aquela tristeza. Mas não sei se for por causa da minha tristeza, mas se for por causa da minha tristeza, que seja coisa da minha cabeça. Se não for, você toma para você também. E numa determinada noite eu sonhei que eu encontrei com ele na cidade. E disse que eu fui cumprimentar ele, e eu chegava a ele virava o rosto para mim, não queria conversa comigo, e eu ia, e eu ficava perguntando assim, por quê? Por que ele está bravo comigo? Eu nunca fiz nada para ele, eu não fiz nada para ele, por que ele não quer conversar comigo? Por que ele está com raiva de mim? Aí depois eu acordei. Quando eu acordei, eu fiquei pensando no meu sonho. Aí no meu coração uma voz falou assim, sabe, ele tem mesmo que está com raiva de você. Sabe por quê? Porque você teve 20 anos trabalhando com ele e você nunca falou de Jesus. Agora ele morreu. Ele está num lugar de tormento e lá ele pensa em você, lá ele fala, ele pensa assim, olha, pelo menos o Osvanil tivesse falado para mim de Jesus, mas ele não falou. Muito embora ele teve a oportunidade de estar nas nossas reuniões, mas eu tive receio de abordá-lo. Querido, as pessoas gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, nós precisamos aprender a falar do amor de Deus. Elas precisam saber que só Jesus salva. Elas precisam saber que só Jesus é o caminho. Elas precisam saber que só Jesus é a vida. E o tempo é agora, sabe? Então, hoje eu falei para você sobre missões. E eu não quero que você seja apenas aquelas pessoas que orem, ou só aquelas pessoas que investam. Mas Deus quer que nós sejamos missionários completos, orando, indo e investindo nas pessoas. Eu quero orar por você agora, e como a gente já está terminando, eu quero orar por você. Mas, para você que já tem a facilidade de pregar o Evangelho, de fazer corpo a corpo, você pode ficar sentado por um pouco. Mas aquelas pessoas assim, que têm dificuldade, por exemplo, têm facilidade para orar, têm facilidade para investir, mas que ainda tem aquele receio de abordar as pessoas e falar do amor de Deus, eu quero convidar você para ficar de pé, porque eu quero orar com você, para que Deus dê ousadia para a tua vida. Às vezes nós precisamos de ousadia. Eu sei que você já ganhou, eu não estou fazendo um apelo para você receber Jesus na vida, não é não. Eu quero ajudar você a ser um missionário completo. Tem alguém
Tem alguém no nosso meio que tem dificuldade de abordar o pecador para falar do amor de Deus? Se tiver, eu quero convidar você para ficar de pé. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não é para receber Jesus, não. É isso mesmo. Você que tem dificuldade. Eu, alguns anos atrás, eu tinha dificuldade, às vezes, até para falar para as pessoas. Agora acabou esse medo meu, ou essa dificuldade. Hoje eu falo de Jesus com facilidade, assim, para as pessoas. Não tenho mais preocupação disso. É uma coisa tão boa falar do amor de Deus. Então eu vou orar para que Deus abençoe a tua vida, te dando ousadia. Mas agora eu quero que o restante do povo, dos meus irmãos, fique em pé também, que eu vou orar para que Deus fortaleça a tua vida, para que você seja mais ousado ainda. Todos agora podem se colocar de pé. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, Pai, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de falar da tua palavra. E hoje, meu Pai, nós falamos sobre o dever missionário do cristão, Pai. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus, em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, que ainda tem assim um pouco de dificuldade para falar do amor de Deus, do plano da salvação, Pai. Tem encontrado algumas resistências dentro delas mesmas a nível disso, Pai. Pai, agora em nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito Santo enche essas pessoas de ousadia, Pai. Que elas sejam mesmo umas pessoas assim, que preguem a Tua palavra com intrepidez, Pai. Que fale do Teu amor a tempo e a fora de tempo. Espírito Santo, acende essa chama nos nossos corações cada dia mais, Pai. Mesmo também no coração dos meus irmãos, Pai, que já falam do Teu amor com facilidade, Pai. Acende essa chama a cada instante. Não permita que ela venha apagar, Pai, mas que todos os dias ela se renova e que o óleo do Teu Espírito Santo mesmo, Pai, esteja trabalhando em nossos corações, nos enchendo de alegria, de fervor, Pai, e que nós possamos invadir a cidade de Londrina e que onde nós estivermos, Pai, nós possamos falar da Tua grandeza e do Teu amor, Pai. Obrigado por essa manhã, Pai, e aqueles irmãos, Pai, que já têm, assim, já falam da Tua palavra, aqueles que já têm facilidade, Pai, fortalece a vida deles cada dia mais, Pai, que nós sejamos mesmo uma igreja missionária, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso meio a cada dia, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um que está aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.